E aí, gente, tudo bom? Então, hoje nós teremos a resolução da segunda parte da prova do Enem de 2021, tá? Espero que vocês tenham aproveitado a primeira parte. Agora vocês terão a segunda parte, né? Você vê que o dia é outro, porque eu já estou com a roupa diferente da primeira parte, né? Então, aproveitem aí a resolução dessa segunda parte. Lembrando que se você quer realmente se preparar para o Enem, para os vestibulares, o ideal é fazer um bom cursinho pré-vestibular, tá? Ah, professor, qual que eu faço? Você pode fazer qualquer um. Eu recomendo CPV, você já sabe, né? CPV é o cursinho que, no meu ponto de vista, é o que melhor prepara para o vestibular, tá? Para o vestibular, para o Enem, profissionais são ótimos. O ambiente é maravilhoso, você vai ter aí salas com ar-condicionado, você vai ter muita tecnologia, né, computador em todas as salas, projetores. Então, você vai ter realmente uma infraestrutura de primeira qualidade. Tá bom? Então é isso, gente. Vamos então para a resolução do Enem? Vamos lá. Vamos lá então, gente. Questão 158. Em uma corrida automobilística, os carros podem fazer paradas nos boxes para efetuar trocas de pneus. Nessas trocas, o trabalho é feito por um grupo de 3 pessoas em cada pneu. Considere que os grupos iniciam o trabalho no mesmo instante, trabalham à mesma velocidade e cada grupo trabalha em um único pneu. Com os 4 grupos completos, são necessários 4 segundos para que a troca seja efetuada. O tempo gasto por um grupo para trocar o pneu é inversamente proporcional ao número de pessoas trabalhando nele. Em uma dessas paradas, um dos trabalhadores passou mal, não pôde participar da troca e nem foi substituído, de forma que um dos 4 grupos de troca ficou reduzido. Nessa parada específica, com um dos grupos reduzido, qual foi o tempo gasto em segundo para trocar os 4 pneus? Então vamos à resolução. Então veja só, você tem 3 pessoas em cada pneu, ou seja, são 12 pessoas. Né? Então você fala, com 11 pessoas, não vai fazer tanta diferença. Faz por quê? Porque o trabalho é feito por pneu. Então você não pode pensar nas 12 pessoas, tem que pensar no grupo de um pneu, que são 3 pessoas. O gargalo está aí. Né? Ou seja, num dos pneus você vai ter uma deficiência aí de uma pessoa. Tá? Então vamos ver. Se eu tenho 3 pessoas realizando a troca em 4 segundos, com 2 pessoas no pneu, eu vou gastar quanto tempo? Perceba que eu tenho aqui grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, conforme um aumenta, o outro diminui. Nesse caso, eu não posso multiplicar em cruz. Tá? Multiplica em cruz quando você tem grandezas diretamente proporcionais. Em grandezas inversamente proporcionais, você multiplica em paralelo. Ou seja, você vai fazer 2 vezes x é igual a 3 vezes 4. Não multiplica em cruz. Não multiplica em x. Multiplica em paralelo. 2 vezes x é igual a 3 vezes 4. Daqui eu tiro então que x é 12 por 2, que dá 6 segundos, alternativa A de amorzinho. Tudo bem? Questão 159. Um nutricionista verificou, na dieta diária do seu cliente, a falta de 800 mg do mineral A, 1000 mg do mineral B e 1200 mg do mineral C. Por isso, recomendou a compra de suplementos alimentares que reforçam os minerais faltantes e informou que não haveria problema se consumisse mais desses minerais do que o recomendado. O cliente encontrou 5 suplementos vendidos em sachês unitários, cujos preços e as quantidades dos minerais estão apresentados a seguir. No suplemento 1, tem 50 mg do mineral A, 100 do B e 200 mg do mineral C, e custa R$ 2. Suplemento 2, tem 800 mg do mineral A, 250 do B e 200 do mineral C, e custa R$ 3. Suplemento 3, tem 250 mg do mineral A, 1000 mg do B e 300 do C, e custa R$ 5. Suplemento 4, tem 600 mg do A, 500 do B e 1000 do C, e custa R$ 6. Suplemento 5,
contém 400 miligramas do A, 800 do B e 1.200 do C, e custa R$ 8. O cliente decidiu comprar sachês de um único suplemento no qual gaste menos dinheiro e ainda suprisse a falta de minerais indicada pelo nutricionista, mesmo que consumisse alguns deles além de sua necessidade. Nessas condições, o cliente deverá comprar sachês do suplemento. Então vamos à resolução. Então perceba que em cada sachê tem um mineral que é o gargalo, que é o limitante. Então veja só. Você tem no suplemento 1, 50 mg do A, 100 do B e 200 do C. Você precisa de 800 mg do A. Se você tem 50, 800. Quantos 50 você precisa para suprir 800? São 16, né? Basta fazer o quê? 800 dividido por 50. Vai dar 16 sachês. Se fosse do mineral B, você faria o quê? 1.000 por 100, daria 10, ou seja, não é limitante. E do C, 1.200 por 200 daria 6. Né? Ou seja, para o mineral A, você precisa de 16 sachês. Para o do B, você precisa de 1.000 por 100 dá 10. E para o C, 1.200 por 200 dá 6 sachês. Então o limitante aqui é o mineral A. Ou seja, você vai pensar só no mineral A, que é o que limita a quantidade de sachês. Então eu tenho o crítico, o mineral crítico é o A, que vai me dar 800 por 50 dá 16 sachês. Como cada sachê custa 2, eu tenho um custo total de R$ 32. De novo, agora vamos para o suplemento 2. O A já está completo. Um só já daria. Para o B, eu teria o quê? 1.000 miligramas. Quantos 250 eu preciso? 4, né? 1.000 por 4 por 250 dá 4. Ok? E para o C, eu precisaria quanto? Eu precisaria 1.200 por 200 daria 6. Então, o limitante aqui, o crítico, quem que é? É o C. Então, eu teria 1.200 por 200 que dá 6. Ou seja, eu teria que comprar 6 sachês a um custo de R$ 3, que me dá R$ 18. Vamos fazer a mesma coisa para o suplemento 3. Quem que é o crítico no suplemento 3? O crítico, novamente, é o C. 1.200 por 300 daria 4 sachês. Ou seja, 4 vezes 5, que é o custo de cada um, R$ 20. Mesma coisa no 4. No 4, o crítico é quem? É o mineral B. Faz a mesma coisa, né? Verifica para cada um qual que é o crítico. Você vai ter o quê? 1.000 por 500 dá 2 sachês. Só que cada sachê custa quanto? Custa R$ 6. Ou seja, 2 vezes 6, R$ 12. E finalmente, no suplemento 5, o crítico novamente é o A. Então eu tenho 800 por 400, que dá 2. 2 vezes 8, R$ 16. Então, qual que representa o menor custo aqui? O menor custo é o suplemento 4, alternativa D de dadinho. Tudo bem? Então, continuando. Questão 160. Um atleta produz sua própria refeição com custo fixo de R$ 10. Ela é composta por 400 gramas de frango, 600 gramas de batata doce e uma hortaliça. Atualmente, os preços dos produtos para essa refeição são, então tem aqui, o frango que custa R$ 12,50 o quilo, a batata doce R$ 5 o quilo e a hortaliça que cada uma custa R$ 2. Em relação a esses preços, haverá um aumento de 50% no preço do quilograma de batata doce e os outros preços não serão alterados. O atleta deseja manter o custo da refeição, a quantidade de batata doce e a hortaliça. Portanto, terá que reduzir a quantidade de frango. Qual deve ser a redução percentual da quantidade de frango para que o atleta alcance seu objetivo? Então vamos à resolução. Então vejamos só. Eu tenho um aumento de 50% no preço da batata doce. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter 600 gramas de batata doce. Cada quilograma custa 5, então vai ficar 0,6, né, que são 600 gramas.
vezes R$5 e vai ter aumento de 50%. Então, multipliquei por 1,5, né? Ou seja, é 1 mais os 50%. Mais os R$2 da hortaliça, mais X de frango a 12,50 o quilo, vai ter que me dar um total que é R$10. Ok? Então, isso aqui vai me dar quanto? Aqui vai me dar 3 vezes 1,5 dá 4,5, mais 2, mais 12,5x igual a 10. Então, resolvendo aqui, eu tenho 12,5x igual a 3,5, ou seja, o x é igual a 3,5 dividido por 12,5, que vai me dar 0,28 kg ou 280 gramas. Bom, o atleta consumia 400 gramas de frango. Vai passar a consumir 280. Então, a redução aqui vai ser de quanto? Eu tenho 400 menos 280, que dá 120 gramas. Então, essa vai ser a minha redução no frango. Quanto representa isso em porcentagem? Quanto que 120 representa no total de 400? Então, eu tenho 120 sobre 400, que dá, simplificando, 30 sobre 100, ou 30%, alternativa C de cachorrinho. Tudo bem? Questão 161. Uma mola é solta na posição distendida conforme a figura. A figura à direita representa o gráfico da posição P, em centímetros, da massa M em função do tempo T, em segundo, em um sistema de coordenadas cartesianas. Esse movimento periódico é descrito por uma expressão do tipo P de t igual mais ou menos a cosseno de ômega t, ou P de t igual a mais ou menos a seno de ômega t, em que A positivo é a amplitude de deslocamento máximo e ômega é frequência, que se relaciona com o período t pela fórmula ômega igual a 2π sobre t. Considere a ausência de quaisquer forças dissipativas. Então ele mostra aqui, né? Aí a figura. A expressão algébrica que representa as posições P de t da massa M em função do tempo no gráfico é. Então perceba que essa é uma função do tipo menos cosseno, porque começa em menos 3. Né? Menos a cosseno. Esse A, ó, é menos 3. Ah? Ou seja, esse total aqui, ó, é o 2A. Esse total aqui, ó, é o 2A. Tá bom? E o período é do ponto mais baixo até o ponto mais baixo, ou do ponto mais alto até o ponto mais alto, não faz, é o ciclo completo. Né? Então, o período aqui é igual a de 0 a π, período é π. Ah? Então, vamos lá. Eu sei que 2A é igual a 6, né? 3 para cima, 3 para baixo, então 2A é igual a 6. Então, eu tenho que o A é igual a 3. Começa em menos 3, então aqui no mais ou menos, você vai escolher o menos. Tá? O enunciado da fórmula já, ó, ômega igual a 2π sobre t. Como o t é igual a π, eu tenho que 2π sobre π igual a 2. O ômega igual a 2. Então, aqui no lugar do ômega, você vai ter 2. Então, você vai ter menos, né? Porque começa no menos. O A é 3. Do tipo cosseno, porque começa aqui no menos 1, né? No caso, aqui no menos 3. Ok? E ômega é igual a 2, ou seja, 2t. Isso aqui vai me dar a alternativa A de amorzinho. Menos 3 cosseno de 2t. Tá bom? Questão 162. Para a comunicação entre dois navios, é utilizado um sistema de codificação com base em valores numéricos. Para isso, são consideradas as operações triângulo e estrela, definidas sobre o conjunto dos números reais, por x triângulo y é x² mais xy menos y². E x estrela y é xy mais x. Um navio que deseja enviar uma mensagem deve fornecer um valor de entrada B, que irá gerar um valor de saída, a ser enviado ao navio receptor, dado pela soma das duas maiores soluções da equação A triângulo B, entre parênteses,
estrela, B triangular, também entre parênteses, igual a 0. Cada valor possível de entrada e saída representa uma mensagem diferente já conhecida pelos dois navios. Um navio deseja enviar a outra mensagem. Atenção! Para isso, deve utilizar o valor de entrada B igual a 1. Dessa forma, o valor recebido pelo navio receptor será... Então vamos à resolução. Então olha só, eu tenho A triângulo B, estrela com B triângulo A. Isso tem que dar igual a 0. Bom, primeiro eu sei que B é igual a 1. Então vamos substituir aqui B por 1. Então substituindo B por 1 eu tenho o quê? A triângulo 1, estrela 1 triângulo A igual a 0. A triângulo 1, usando a fórmula aqui, eu tenho o quê? A ao quadrado mais A menos 1. E 1 triângulo A, usando a fórmula, eu tenho o quê? 1 ao quadrado mais A menos A ao quadrado. Agora eu tenho que fazer estrela entre essas duas expressões. E a fórmula x estrela y é xy mais x. Então isso aqui vai me dar o quê? Vai dar a expressão toda aqui, ó. Tá? É o xy mais x. É o primeiro, estrela segundo, vai ficar primeiro vezes o segundo mais o primeiro. Ok? Aqui vamos colocar esse primeiro em fator comum. Então, colocando em fator comum, eu vou ter o quê? Eu vou ter isso aqui em evidência, e aí vai ficar essa expressão mais o 1 que vem daqui. Ok? 1 mais 1 dá 2, e eu chego finalmente a essa equação. Bom, se eu tenho produto igual a 0, ou um é 0, ou outro é 0. Então vamos resolver isso aqui igual a 0, isso aqui igual a 0 também. Ok? Então calculo o delta aqui, vamos chamar de delta 1, vai ficar 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 1, né? B ao quadrado menos 4ac, que vai me dar um delta 1 que é 5. Isso vai me dar as primeiras duas raízes, ou seja, eu tenho que o A é menos 1, mais ou menos raiz de delta sobre 2. Isso me dá aproximadamente dois valores, 1,6 ou menos 0,6. Agora vamos resolver essa parte aqui, ó. Vamos chamar de delta 2, né? Isso aqui vai ficar 1 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes 2. O delta 2 vai dar 9. E daqui eu tiro mais duas raízes. Menos 1, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a, que vai dar menos 2. Isso aqui vai me dar duas raízes. A igual a menos 1 ou A igual a 2. Eu vou pegar os dois maiores, ou seja, esse e esse aqui, ó. Só que esse aqui vem do mais aqui, né? Ou seja, vai ser o menos 1 mais raiz de 5 sobre 2. Tá? Então, as duas raízes maiores são quais? A igual a 2 e menos 1 mais raiz de 5 sobre 2. Ok? Então, daqui eu tenho que a soma vai dar menos 1 mais raiz de 5 sobre 2 mais 2. Tiro o mínimo e eu tenho então que essa soma vai me dar 3 mais raiz de 5 sobre 2, alternativa E de elefantinho. Ok? Deu uma cortadinha aqui, né? Mas dá para perceber. Tá bom? Questãozinha aqui, acho que é uma das mais difíceis dessa prova do Enem. Questão 163. Um parque temático brasileiro construiu uma réplica em miniatura do castelo de Liechtenstein. O castelo original, representado na imagem, está situado na Alemanha e foi reconstruído entre os anos de 1840 e 1842, após duas destruições causadas por guerras. O castelo possui uma ponte de 38,4 metros de comprimento e 1,68 metros de largura. O artesão que trabalhou para o parque produziu uma réplica do castelo em escala. Nessa obra, as medidas do comprimento e da largura da ponte eram respectivamente 160 centímetros e 7 centímetros. A escala utilizada para a réplica é... Então veja só, ele me dá aqui o comprimento e a largura da ponte e da maquete aqui, né? Da réplica. Não precisa trabalhar com os dois, basta escolher um deles. Então vamos escolher a largura, que parece que é mais fácil de fazer a conta, né? Então primeiro, 1,68 m equivale a 168 centímetros, tá? Então a escala vai ser o quê?
7 centímetros, que é a largura da ponte na maquete, sobre 168, que é a largura da ponte no tamanho real. Então, essa divisão vai dar o quê? Simplificando, 1 sobre 24, ou seja, a escala é 1 para 24, alternativa C de cachorrinho. Tudo bem? Questão 164. A demografia médica é um estudo da população de médicos no Brasil nos aspectos quantitativo e qualitativo, sendo um dos objetivos fazer projeções sobre a necessidade da formação de novos médicos. Um desses estudos gerou um conjunto de dados que aborda a evolução do número de médicos e da população brasileira por várias décadas. O quadro apresenta parte desses dados. Então, tenho em 1990, 219 mil médicos para uma população brasileira de 147 milhões, né? Porque aqui está em milhar. Ele dá esses dados em 2000 e em 2010. Segundo uma projeção estatística, a variação do número de médicos e da população brasileira de 2010 para 2020 será a média entre a variação de 1990 para 2000 e a de 2000 para 2010. Com esse resultado dessa projeção, determina-se o número de médicos por 1000 habitantes no ano de 2020. O número com duas casas na parte decimal mais próximo do número de médicos por 1000 habitantes no ano de 2020 seria de... Então vamos à resolução. Então vamos pensar o seguinte: qual foi a variação de médicos no primeiro período de 1990 a 2000? Eu tenho uma variação do número de médicos de, então faz essa diferença aqui, né? 292 mil menos 219 mil, que vai me dar 73 mil. Vamos agora verificar qual foi a variação nesse período de 1990 a 2000 da população brasileira. Eu tenho, então, a variação da população, que vai ser 170 milhões, menos 147 milhões, né? Não esqueça que está em milhares, por isso que eu estou falando milhões, tá? Isso aqui vai me dar 23 milhões a variação na população brasileira. Tá bom? Agora vamos ver nesse outro período aqui, ó, de 2000 até 2010. Nesse período, a variação do número de médicos foi também 73 mil, e da população foi de 21 milhões. Então vamos calcular agora a média da variação, que é fácil, né? Como foi 73 mil e 73 mil, não muda. A média continua sendo 73 mil. Aqui também é fácil, ó. De 23 mil e 21 mil, a média é o quê? De 21 para 23, a média está em 22, né? É só somar e dividir por 2, nem precisa fazer isso, ó. 21, 22, 26, ou seja, quem está bem no meio entre 21 e 23. Ou seja, a média aqui é 22 mil. Então, podemos calcular o quê? O número de médicos para cada 1000 habitantes, que vai me dar o quê? O número de médicos vai ser o quê? A soma, né? 365 mil, mais essa variação, 76 mil. E o número da população também vai ser a soma 191 milhões, mais 22 milhões, que é essa média aqui. Vai dar o quê? 438 mil dividido por 213 milhões de habitantes. Simplifica aqui, e essa conta vai dar aproximadamente, ou vai dar, né, 2,056, que dá aproximadamente a alternativa D de Dadinho. Tudo bem? Questão 65. A receita R de uma empresa, ao final de um mês, é o dinheiro captado com a venda de mercadorias ou com a prestação de serviços nesse mês, e a despesa D é todo o dinheiro utilizado para pagamento de salários, contas de água, luz, impostos, entre outros. O lucro mensal obtido ao final do mês é a diferença entre a receita e a despesa registradas no mês. O gráfico apresenta as receitas e despesas em R$ 1.000.000 de uma empresa ao final dos 5 primeiros meses de um dado ano. Então você tem um gráfico aqui. Okay? A previsão para os próximos meses é que o lucro mensal não seja inferior ao maior lucro obtido até o mês de maio. Nessas condições, o lucro mensal para os próximos meses deve ser maior ou igual ao mês de... Então vamos à resolução. Então em janeiro eu tive o quê? Um lucro de quanto?
eu tive receita de 10, despesa de 5, então o lucro foi 5 milhões. Em fevereiro, receita 20, despesa 10, o lucro foi 10 milhões. Em março, 15 menos 10 vai me dar 5 milhões. Em abril, 20 menos 15, eu tenho 5 milhões. E finalmente, em maio, receita de 28 milhões, despesa de 25 milhões, isso aqui vai me dar um lucro de 3 milhões. Qual que é o maior desses lucros? 10 milhões, ou seja, alternativa B. Nem precisaria fazer toda essa conta, né? Basta verificar em qual dessas linhas a diferença é maior. Então a diferença é maior nesse trecho aqui, ó, que é o mês de fevereiro. Tá? No vestibular mesmo ou na prova do Enem, você não vai ficar perdendo tempo com essas contas. Aqui foi para justificar numericamente, para você verificar. Mas no dia da prova, você só olha aqui, ó, qual que é a maior delta aqui. Aqui, ó, tá bom. Já vai na B e segue em frente. Tá? Não fica perdendo tempo. Ok? Questão 166. A depressão caracteriza-se por um desequilíbrio na química cerebral. Os neurônios de um deprimido não respondem bem aos estímulos dos neurotransmissores. Os remédios que combatem a depressão têm o objetivo de restabelecer a química cerebral. Com o aumento gradativo de casos de depressão, a venda desses medicamentos está em crescente evolução, conforme ilustra o gráfico. No período de 2005 a 2009, o aumento percentual no volume de vendas foi de... Então, olha só. Eu tenho que saber quanto foi o aumento de 2005 até 2009. Então, basta fazer a diferença dividido pelo valor original. Ok? Então, resolução eu tenho o quê? O aumento percentual vai ser a diferença 519,2 menos 236 dividido pelo valor inicial, que é 236. Isso aqui vai me dar 283,2 por 236, que vai dar 1,2, que equivale a 120%, alternativa C de cachorrinho. Tudo bem? Questão 67. Um casal está planejando comprar um apartamento de 2 quartos num bairro de uma cidade e consultou a página de uma corretora de imóveis, encontrando 105 apartamentos de 2 quartos à venda no bairro desejado. Eles usaram o aplicativo da corretora para gerar a distribuição dos preços do conjunto de imóveis selecionados. O gráfico ilustra a distribuição de frequências dos preços de venda dos apartamentos dessa lista, em R$1.000, no qual as faixas de preços são dadas por, então ele dá aqui, né, os intervalos, é só para dizer que no primeiro intervalo, o 300 não inclui, ó, o 400 inclui. No segundo intervalo, o 400 não inclui, é o limite, mas não inclui. O 500 inclui, e assim por diante. Bom, a mesma corretora anuncia que cerca de 50% dos apartamentos de 2 quartos nesse bairro, publicados em sua página, tem preço de venda inferior a R$550 mil. No entanto, o casal achou essa última informação não compatível com o gráfico obtido. Com base no gráfico obtido, o menor preço, P, em R$1.000, para o qual pelo menos 50% dos apartamentos apresenta preço inferior a P, é. Então vamos à resolução. Então primeiro precisamos descobrir quantos são os apartamentos ou imóveis à venda. Então eu tenho 5 nessa primeira faixa, 10 nessa segunda faixa, mais 5 na terceira faixa, mais 15, mais 20, mais 15, mais 15, mais 10, mais 5, mais 5. Ou seja, se eu fizer essa soma, a soma aqui do número de imóveis de cada faixa vai me dar, então, 105 imóveis. Ok? Eu tenho que ver quem que é o imóvel do meio, da mediana. Né? Ou seja, são 105 imóveis. Se eu quero 50%, quem que é o preço do imóvel que está bem no meio dessa distribuição? Então, você vai fazer por 2, que vai dar 52,5, né? Ou seja, o 53º apartamento é o que vai representar o que está bem no meio dessa distribuição.
Então lá, eu tenho 5 apartamentos na primeira faixa. 5 imóveis. Até a segunda faixa eu tenho o quê? 5 mais 10. Então até 500 mil eu tenho 15 imóveis. Na terceira faixa eu tenho mais 5. Então até que eu tenho 5 mais 10 mais 5, que vai me dar 20 imóveis. Mesma coisa aqui, ó. 5 mais 10 mais 5 mais 15. Nessa faixa aqui eu tenho então 35 imóveis. Até essa faixa eu tenho 35 imóveis. Mais uma faixa eu tenho 55 imóveis. Opa! Se eu tenho 55 imóveis até essa linha aqui, ó, a mediana está exatamente aqui. Ou seja, eu tenho apartamentos de até 800 mil reais, alternativa C de cachorrinho. Tudo bem? Questão 168. A cifra de César é um exemplo de um método de codificação de mensagens usado por Júlio César para se comunicar com seus generais. No método, cada letra era trocada por uma letra que aparecia no alfabeto, um número fixo de casas adiante ou atrás, de forma cíclica. A seguir, temos um exemplo em que cada letra é substituída pela que vem 3 posições à frente. Então, a letra A é substituída por 1, 2, 3 à frente pela D. A B, 1, 2, 3 é pela E. C, 1, 2, 3 pela F, e assim por diante. Para quebrar um código como esse, a análise de frequências das letras de um texto é uma ferramenta importante. Uma análise do texto do romance O Guarani de José de Alencar, que é composto por 491.631 letras, gerou o seguinte gráfico de frequências. Então a letra A aparece 70 mil vezes, um pouquinho mais até. A letra B, 5 mil, nem isso, né? A letra C, quase 20 mil. A letra D, 20 e poucos mil. A letra E aparece um pouquinho mais, 60 mil, 60 e tantos mil, e assim por diante. Bom, após codificar esse texto com a regra do exemplo fornecido, faça uma nova análise de frequência no texto codificado. As 4 letras mais frequentes em ordem crescente de frequência no texto codificado são... Então vamos à resolução. As letras mais frequentes nos textos são o quê? A, E, O e S. A, E, O e S. O que mais aparece, né? Segundo o gráfico. Agora vamos ver. Quem que é o A aqui? O A vai virar quem? Vai virar o D. O E vai virar quem? O E vai virar o H. O O vai virar quem? R. E o S vai virar quem? S vai virar P. Então eu tenho o quê? Alternativa tcharam, C de cachorrinho. Tudo bem? Questão 169. O quadro apresenta o número de terremotos de magnitude maior ou igual a 7 na escala Richter ocorridos em nosso planeta nos anos de 2000 a 2011. Então, no ano 2000, tem 15 terremotos, teve, né? 15 terremotos, 2001, 16 e assim por diante, todos eles com escala Richter maior ou igual a 7. Um pesquisador acredita que a mediana representa bem o número anual típico de terremotos em um período. Segundo esse pesquisador, o número anual típico de terremotos de magnitude maior ou igual a 7 é... Então eu tenho que encontrar a mediana. Para descobrir a mediana, o primeiro passo é colocar os termos em ordem crescente ou decrescente. Tá? Em ordem crescente a gente vai ter o quê? 11, 11, 12, 13, 15, 15, 16, 16 não pode ser nenhum, hein? 17, 18, 20, 24. Conta quantos são, conta quantos tem, verifica se você não esqueceu de nenhum. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Não esqueci nenhum. Bom, 12 é um número par, então não existe um termo do meio. Existem 2 termos médios. Para encontrar a mediana, tem que calcular a média entre eles. Tá? Se tivesse um termo médio, seria o termo do meio. Como são 2 termos médios, você tem que calcular a média entre eles. Então, calcular a média entre eles, a mediana vai ser o quê? 15 mais 16 por 2 te dá 15,5, alternativa C de cachorrinho. Tudo bem? Questão 170. O gráfico apresenta o nível de ocupação dos 5 reservatórios de água que abastecem uma cidade em 2 de fevereiro de 2015. Então você tem aqui o reservatório 1, a capacidade
105 bilhões de litros, e eu tenho então 20% de ocupação desse reservatório. Reservatório 2, capacidade 100 bilhões de litros, mas eu tenho 30%. 3, capacidade 20 bilhões de litros, e eu tenho 50%. E assim por diante. Tá? Nessa data, o reservatório com maior volume de água era quem? Então tem que calcular, né? Então vamos usar a resolução. Reservatório 1. Eu tenho 105 de capacidade, mas eu só tenho 20%. Isso aqui vai me dar, então, 20% de 105, que dá 21 bilhões de litros. Reservatório 2. Reservatório 2 eu tenho o quê? De 100 bilhões, eu tenho 30%. Ou seja, 30 bilhões de litros. Reservatório 3. Capacidade de 20 bilhões, eu tenho 50%, ou seja, eu tenho 10 bilhões de litros. Reservatório 4, eu tenho capacidade de 80 bilhões, 40%, que vai me dar 32 bilhões de litros. Reservatório 5, capacidade de 40 bilhões, eu tenho 60%, que vai me dar 24 bilhões de litros. Então, qual é a maior quantidade aqui? 32 bilhões de litros do reservatório 4, alternativa D de dadinho. Ok? Questão 171. Uma pessoa realizou uma pesquisa com alguns alunos de uma escola, coletando suas idades e organizou esses dados no gráfico. Qual a média das idades em ano desses alunos? Então vamos à resolução. Eu tenho 6 alunos com 9 anos, 12 alunos com 18 anos e 9 alunos com 27 anos. Ok? Então, para calcular a média, basta fazer uma média ponderada. Então, eu tenho 6 alunos com 9 anos, 12 alunos com 18 anos e 9 alunos com 27 anos. Ok? Divide pelo total de alunos, que é 6 mais 12 mais 9. Esse é o total de alunos. Então, isso aqui vai me dar 6 vezes 9, 54. 12 vezes 18, 216. 9 vezes 27, 234. Sobre essa soma aqui, que é 27. Ou seja, a média vai dar 513 por 27, que me dá 19 anos. Alternativa D de dadinho. Tudo bom? Questão 172. Em um estudo realizado pelo IBGE em 4 estados e no Distrito Federal, com mais de 5.000 pessoas com 10 anos ou mais, observou-se que a leitura ocupa, em média, apenas 6 minutos do dia de cada pessoa. Na faixa de idade de 10 a 24 anos, a média diária é de 3 minutos. No entanto, no grupo de idades entre 24 e 60 anos, o tempo médio dedicado à leitura é de no mínimo 5 minutos. Entre os mais velhos, com 60 anos ou mais, a média é de 12 minutos. A quantidade de pessoas entrevistadas de cada faixa de idade seguiu a distribuição percentual descrita no quadro. Então, de 10 a 24 anos, X%, entre 24 e 60 anos, Y%, e a partir de 60 anos, X%. Ou seja, aqui você tem dois valores iguais, né? Os valores de X e Y do quadro, respectivamente, são iguais a... Então, vamos à resolução. Então, na primeira faixa, eu tenho X entrevistados e cada um lê 3 minutos por dia, em média. Na segunda faixa, eu tenho Y% de entrevistados que lê uma média de 5 minutos. E na terceira faixa, X de novo com 12 minutos. Então, calcular aqui, a equação vai dar 3 minutos de cada X, mais 5 minutos de cada Y, mais 12 minutos de cada X, vai dar uma média de 6 minutos, que é a média geral. Então, isso aqui vai me dar que 3x mais 12x é 15x, mais 5y igual a 6. Tá bom? Então, vamos agora para a segunda equação. Eu sei que esse total aqui vai me dar 100%. X mais y mais x vai me dar o 100% dos entrevistados. Então, eu sei que 2x mais y igual a 1. Isolo y, eu tenho que y igual a 1 menos 2x.
Oh, it's a system. Eu tenho um sistema. Então vamos resolver o sistema. Vou pegar esse y e vou substituir aqui, ó. Então, substituindo o y aqui, eu tenho o quê? 15x mais 5 vezes 1 menos 2x, né? Que é o y, igual a 6. Isso aqui vai me dar 15x mais 5 menos 2 vezes 5, 10x igual a 6. Ou seja, 5x igual a 1, x igual a 1 quinto, que é 0,2. 0,2 é 20%. Se x é 20%, quem que é o y? Y vai dar 1 menos 2 vezes 0,2. O y vai dar 60%. Então, 20% e 60% vai me dar a alternativa C de cachorrinho. Tudo bem? Questão 173. Um zootecnista pretende testar se uma nova ração para coelhos é mais eficiente do que ele vem utilizando atualmente. A ração atual proporciona uma massa média de 10 kg por coelho, com um desvio padrão de 1 kg, alimentado com essa ração durante um período de 3 meses. O zootecnista selecionou uma amostra de coelhos e os alimentou com a nova ração pelo mesmo período de tempo. Ao final, anotou a massa de cada coelho, obtendo um desvio padrão de 1,5 kg para a distribuição das massas dos coelhos dessa amostra. Para avaliar a eficiência dessa ração, ele utilizará o coeficiente de variação CV, que é uma medida de dispersão definida por CV igual a S sobre X barra, em que S representa o desvio padrão e X barra a média das massas dos coelhos que foram alimentados com uma determinada ração. O zootecnista substituirá a ração que vinha utilizando pela nova, caso o coeficiente de variação da distribuição das massas dos coelhos que foram alimentados com a nova ração for menor que o coeficiente de variação da distribuição das massas dos coelhos que foram alimentados com a ração atual. A distribuição da ração ocorrerá se a média da distribuição das massas dos coelhos da amostra em quilograma for superior a... Vamos à resolução. Na situação atual, eu tenho o quê? Eu sei que o CV é S sobre X barra. O S é o desvio padrão, né? Então é 1. E X barra é a média das massas dos coelhos, que é 10 kg. Então eu tenho 1 sobre 10. Qual a condição necessária para eu mudar de ração? A condição necessária é que o CV novo, né, com a nova ração, seja menor que o CV atual. O CV novo vai ser o quê? Vai ser S sobre X barra, S, que é 1,5, né, da nova situação, sobre X barra, que é o que ele pede, tem que ser menor que esse 1/10 aqui. Ok? Então daqui eu tiro que o X barra tem que ser maior que 15 kg, alternativa E de elefantinho. Tudo bem? Questão 74. Uma rede de hamburgueria tem 3 franquias em cidades distintas. Visando incluir um novo tipo de lanche no cardápio, o gerente de marketing da rede sugeriu que fossem colocados à venda 5 novos tipos de lanche em edições especiais. Os lanches foram oferecidos pelo mesmo período de tempo em todos os franqueados. O tipo que apresentasse a melhor média por franquia seria incluído definitivamente no cardápio. Terminado o período de experiência, a gerência recebeu um relatório descrevendo as quantidades vendidas em unidade de cada um dos 5 tipos de lanche nas 3 franquias. Eu tenho aqui, franquia 1, lanche 1, 415 lanche. Franquia 2, lanche 1, 400 assim por diante. Com base nessas informações, a gerência decidiu incluir no cardápio o lanche de tipo... Então vamos à resolução. Então perceba que você não precisa calcular a média. Como são sempre 3 franqueados, né, 3 lojas, então basta calcular a soma, né? Você não precisa ficar dividindo por 3 para não perder tempo, tá? Então, em relação ao lanche 1, eu tenho uma soma, uma venda total de 415 vezes 3, né, que vai me dar 1.245. O lanche 2 vai ter uma venda total de, soma aqui, 395 mais 445 mais 390, que dá 1.230. O lanche 3, somando aqui, vai me dar a soma que é 1.220. O lanche 4, a soma aqui vai me dar 1.233.
E o lanche 5, a soma aqui vai me dar 1.280. Né? Perceba que para calcular a média, você vai ter que dividir todos eles por 3. Vai perder tempo. Basta comparar aqui as maiores somas para você chegar que a conclusão do lanche escolhido é o lanche número 5, que me dá a alternativa E de elefantinho. Tudo bem? Uma grande rede de supermercados adota um sistema de avaliação dos faturamentos de suas filiais, considerando a média de faturamento mensal em milhão. A matriz da rede paga uma comissão para os representantes dos supermercados que atingirem uma média de faturamento mensal, conforme apresentado no quadro. Então eu tenho comissão 1, 2, tipo de comissão, né? Tipo 1, tipo 2, tipo assim, de acordo com a faixa de faturamento mensal desse supermercado. Um supermercado da rede obteve os faturamentos num dado ano, conforme apresentado no quadro. Então, ele teve faturamento mensal de 3,5 milhões durante 3 meses. 2,5 milhões em 2 meses. 5 milhões em 2 meses. 3 milhões em 4 meses. E um faturamento, olha só, que faturamento espetacular, 7,5 milhões. Só que isso apenas um mês. Nas condições apresentadas, os representantes desse supermercado avaliam que receberão, no ano seguinte, uma comissão do tipo... Então vamos à resolução. Então vamos lá, vamos calcular a média ponderada aqui, ó. Então como é que calcula a média ponderada? Eu tenho 3 meses com faturamento de 3,5 milhões. 2 meses com faturamento de 2,5. 2 meses com faturamento de 5. 4 meses com faturamento de 3. E 1 mês com faturamento de 7,5. Num total de quantos meses? Essa soma aqui, né? 12 meses. 3 mais 2, mais 2, mais 4, mais 1 dá 12. Então isso aqui vai me dar, então, aqui dá 10,5, mais 5, mais 10, mais 12, mais 7,5. Ou seja, essa soma 45 por 12 vai me dar 3,75. Em que faixa que está o 3,75? Tá aqui? Não, tá aqui. Não, tá aqui, ó. Opa, tá aqui, ó. Ou seja, tá na segunda faixa, que é de 2 a 4. Então, comissão do tipo 2 que o pessoal vai receber. Ok? Questão seguinte. 176. Aplicativos que gerenciam serviços de hospedagem têm ganhado espaço no Brasil e no mundo por oferecer opções diferenciadas em termos de localização e valores de hospedagem. Em um desses aplicativos, o preço P a ser pago pela hospedagem é calculado considerando um preço por diária D, acrescido de uma taxa fixa de limpeza L e uma taxa de serviço. Essa taxa de serviço é um valor percentual S calculado sobre o valor pago pelo total das diárias. Nessa situação, o preço a ser pago ao aplicativo para uma hospedagem de N diárias pode ser obtido pela expressão... Então vamos à resolução. Vamos primeiro pensar no preço das diárias. Eu vou pagar por N dias, cada dia eu vou pagar D. Então eu tenho D vezes N. Depois, vamos pensar no custo da taxa de limpeza. A taxa de limpeza é fixa, é um valor L. Só isso. Finalmente, quanto que é essa taxa de serviço? É um percentual calculado sobre o total das diárias, ou seja, é um percentual sobre o D vezes N. Ou seja, é D vezes N vezes o S, que é o percentual. O total que eu vou pagar é a soma desses três, ou seja, DN mais L mais DNS. Alternativa A de amarelinho. Ok? Questão 177. O organizador de uma competição de lançamento de dados pretende tornar o campeonato mais competitivo. Pelas regras atuais da competição, numa rodada, o jogador lança 3 dados e pontua caso acerte pelo menos um deles no alvo. O organizador considera que, em média, os jogadores têm, em cada lançamento, metade de probabilidade de acertar um dado alvo. Primeira consideração, né? Se a chance de acertar é meio, a chance de não acertar também é meio. Ok? A fim de tornar o jogo mais atrativo,
planeja modificar as regras de modo que a probabilidade de um jogador pontuar em cada rodada seja igual ou superior a 9/10. Para isso, decide aumentar a quantidade de dados a serem lançados em cada rodada. Com base nos valores considerados pelo organizador da competição, a quantidade mínima de dados que devem ser disponibilizados em uma rodada para tornar o jogo mais atrativo é... Então vamos à resolução. Então vamos pensar o seguinte: se a chance de, em cada lançamento, o jogador acertar um dado é meio, a chance de ele não acertar também é meio. Ok? Segundo, a probabilidade de pontuar é maior ou igual a 9/10. Então eu tenho que a probabilidade de não pontuar é menor que 1/10. Tá? Porque tem que ser complementares. Ou ele pontua ou não pontua. Se a chance de pontuar é maior ou igual a 9/10, a de não pontuar é menor que 1/10. E qual a chance dele não pontuar? É não pontuar no primeiro, não pontuar no segundo, não pontuar no terceiro e assim por diante. Então, a chance de não pontuar no primeiro é meio. E não pontuar no segundo é meio, e assim por diante. E todos esses lançamentos têm que dar menor que 1/10. Serão N lançamentos. Ok? Então, eu vou fazer de cabeça. Ó. Meio vezes meio dá 1/4. Se eu multiplicar de novo, vai dar 1/8. Se eu multiplicar de novo, vai dar 1/16. Finalmente, vai dar menor que 1/10. Ou seja, meio não é menor que 1/10. Meio vezes meio, que é 1/4, também não. Meio vezes meio vezes meio, 1/8 também não. Mas quando você tiver meio vezes meio vezes meio vezes meio, para n igual a 4, eu tenho 1/16, que é menor que 1/10, ou seja, a alternativa B de bolinha. Ok? Questão 78. A Copa do Brasil teve, até a edição de 2018, 15 times diferentes como campeões da competição, conforme apresentado na imagem. Suponha que, como homenagem aos times campeões, a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, pretende colocar um painel em sua sede. Esse painel teria 6 linhas e, em cada uma delas, 5 placas referentes a cada edição da competição, conforme o nome do time vencedor, o brasão e o ano do título. O painel deve ser fabricado de modo que a primeira linha só tenha times gaúchos, Internacional, Grêmio e Juventude. A segunda, apenas times cariocas, Flamengo, Vasco e Fluminense. A terceira, somente times mineiros, Cruzeiro e Atlético Mineiro. A quarta, exclusivamente clubes paulistas, Corinthians, Palmeiras, Santos, Paulista Futebol Clube e Santo André. E as duas últimas sem nenhuma restrição. Qual expressão determina a quantidade de painéis diferentes que a CBF deverá montar? Então vamos à resolução. Então veja só, na primeira linha eu só posso ter times gaúchos. Os gaúchos detêm 7 títulos. Né? Então o Grêmio tem 5 títulos, o Internacional tem 1 título e o Juventude tem 1 título, total de 7 títulos. Então tem que fazer o quê? Na primeira linha, um arranjo com 7 títulos, 5/5. Então vai dar 7 fatorial sobre 7 menos 5 fatorial, que vai me dar 7 fatorial sobre 2 fatorial. Na segunda linha, só pode ter times cariocas. Os times cariocas têm ao todo 5 títulos. Então, o Flamengo tem 3, o Vasco tem 1 e o Fluminense tem 1. Então são 5 títulos. Então eu tenho que fazer o quê? Um arranjo com esses 5 títulos. Então o arranjo de 5, 5/5 é 5 fatorial sobre 5 menos 5 fatorial. O que vai me dar 5 fatorial, né? Já que 0 fatorial é 1, então aqui eu tenho 5 fatorial. Na terceira linha, somente times mineiros. Tem 2 times mineiros que detêm um total de 7 títulos, né? Porque só o Cruzeiro tem 6. Ó. Então eu tenho o quê? Um arranjo de 7, 5/5. Ok? Como no primeiro caso aqui. O que vai me dar, então, 7 fatorial sobre 2 fatorial. Na quarta linha, eu tenho os paulistas. Os paulistas detêm ao todo 9 títulos. Então são 3 do Palmeiras, 3 do Corinthians, Santos com 1 título, Paulista com 1 título
e o Santo André com título. Então dá um total de 9 títulos. Então eu vou fazer o quê? Um arranjo de 9, 5 a 5. Então 9 menos 5 dá 4, né? Vai dar 9 fatorial sobre 4 fatorial. E as demais linhas? Eu tenho mais 2 linhas a serem preenchidas. Cada linha tem que ter 5 times, ou seja, tenho 10 brasões a serem colocados. Ok? E eu vou fazer então uma permutação dessas 10, ou seja, as demais 10 posições, eu tenho permutação de 10, que é 10 fatorial. Agora basta multiplicar esses resultados, porque para cada arranjo da primeira linha, eu tenho a segunda linha. Para cada arranjo da primeira com a segunda, eu tenho a terceira linha, assim por diante. Então, eu vou multiplicar esses resultados, e eu tenho que o total de possibilidades é esse aqui, mas não tem alternativa. Essa questão é uma questão que tem uma falha, porque você não tem a alternativa correta. Tá bom? Então a questão provavelmente foi anulada ou deverá ser anulada. Certinho? Questão 179. Um segmento de reta está dividido em 2 partes na proporção áurea, quando o todo está para uma das partes na mesma razão que essa parte está para a outra. Essa constante de proporcionalidade é comumente representada pela letra grega π, e seu valor é dado pela solução positiva da equação φ² igual a π mais 1. Assim como a potência φ², as potências superiores de φ podem ser expressas da forma aφ mais b, em que a e b são inteiros positivos, como apresentado no quadro. Então você tem aqui φ², φ³, φ², φ⁵, φ⁶, φ�7, assim por diante. A potência φ⁷, escrita na forma aφ mais b, onde a e b são inteiros positivos, é... Então vamos à resolução. Então perceba aqui que os coeficientes do φ mudam como, 1, 2, 3, 5, 8. E aqui os termos independentes. 1, 2, 3, 5. Isso lembra o quê, Isso lembra a sequência Fibonacci. Conhece a sequência Fibonacci? Aí, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Ai, professor, eu nunca ouvi falar na sequência Fibonacci. Essa sequência é assim, começa com 1, e a partir do terceiro é a soma dos dois anteriores. 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 2 mais 3, 5. 3 mais 5, 8. 5 mais 8, 13. 8 mais 13, 21 e assim por diante. Essa é a chamada sequência Fibonacci. Ok? Olha só, aqui hoje eu tenho 1, 2, 3, 5, 8. 1, 2, 3, 5, 8. Então a pessoa faltou o primeiro 1. É porque ele não representou o φ elevado a 1. Φ elevado a 1 seria o quê? O próprio φ. Ou seja, o coeficiente aqui seria quem? 1. E aí você tem na parte independente, 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. Então qual que é quais são os coeficientes de φ⁷? Você vai ter o quê? 5 mais 8, 5 mais 8, que vai dar 13. E 3 mais 5, que vai dar quanto? Vai dar 8. Então vai ter que φ⁷ é 13φ mais 8, alternativa E de elefantinho. Tá bom? E finalmente a questão 180. O Atomium 1, representado na imagem, é um dos principais pontos turísticos de Bruxelas. Ele foi construído em 1958 para a primeira grande exposição mundial depois da Segunda Guerra Mundial, a Feira Mundial de Bruxelas. Trata-se de uma estrutura metálica construída no formato de um cubo. Essa estrutura está apoiada por um dos vértices sobre uma base paralela ao plano do solo, e a diagonal do cubo, contendo esse vértice, é ortogonal ao plano da base. Centradas nos vértices desse cubo foram construídas 8 esferas metálicas, e uma outra esfera foi construída centrada no ponto de intersecção das diagonais do cubo.
As 8 esferas sobre os vértices são interligadas segundo suas arestas e a esfera central se conecta a elas pelas diagonais do cubo. Todas essas interligações são feitas por tubos cilíndricos que possuem escadas em seu interior, permitindo o deslocamento de pessoas pela parte interna da estrutura. Na diagonal ortogonal à base, o deslocamento é feito por um elevador, que permite o deslocamento entre as esferas da base e as esferas do ponto mais alto, passando pela esfera central. Considere um visitante que deslocou pelo interior do atomium, sempre pela linha reta e seguindo o menor trajeto entre esses dois vértices, passando por todas as arestas e diagonais do cubo. A projeção ortogonal sobre o plano do solo do projeto percorrido por esse visitante é representado por... Vamos à resolução. Então veja só, se eu tenho aqui o cubo e eu projetar este cubo sobre o solo, tcharam, eu tenho um hexágono, né? Ou seja, todas as arestas projetadas aqui vão me dar o quê? Uma projeção que vai ser um hexágono. As diagonais do cubo serão também as diagonais do hexágono. As projeções, né? As projeções das diagonais do cubo serão o quê? As diagonais do hexágono. Então a figura vai ser essa daqui, ó. O que vai me dar a alternativa E de elefantinho. Tudo bem, gente? Então foi uma resolução longa, mas espero que vocês tenham gostado e possam aproveitar para estudar com ela. Tá bom? Então até a próxima, gente. Tchau!